Vamos para a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: Haja luz, e houve luz. E disse Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: Haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão das águas, que estavam sobre a expansão. E assim se foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se foi. E a terra produziu a erva dando sementes conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente nela está conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E a noite, e foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus: Produzam águas abundantes e répteis de alma vivente, e voem para as aves e sobre a face da expansão dos céus. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente e de águas abundantes. Produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus: Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e réptil, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus que as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil, e que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E abençoou Deus, e disse-lhe: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-os, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto, de árvore que dá semente, servos-á de mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde da manhã do dia sexto.
Aleluia. Normalmente não ministramos muito sobre o início, mas que tem um grande significado sobre as nossas vidas, sobre o projeto que Deus tem. Você pode parar para observar que Deus, ele é o início de tudo. A Bíblia não vai tentar provar que Deus existe. Ela já começa dizendo, no princípio, Deus. Isso significa que antes de qualquer coisa, ele já era. E tudo que existe veio da onde? Da vontade do seu poder. Ele quis e ele badaçodessaiu. Ele simplesmente quis e ele fez. Ele não precisou de matéria-prima, que nem nós, quando vai criar alguma coisa, para criar tem que ter algo nas nossas mãos. Não, ele simplesmente abriu a boca e falou, haja. A ordem vem sempre da onde? De Deus. No verso 2, a palavra vai dizer que a terra ela era o quê? Como? Sem forma e vazia, ou seja, uma bagunça, tudo misturado. Mas Deus começou a trabalhar. Ele separou luz das trevas, o céu da terra, a água da terra. Isso mostra que Deus ama a ordem, a organização. Deus, ele entra nas nossas vidas para trabalhar e organizar. Ele arruma toda a bagunça que o inferno faz com a nossa história, faz com o nosso espiritual, faz com a nossa vida. Ele vem para fazer uma organização. No versículo 3 vai dizer que tudo foi feito com o quê? Com a palavra. Preste atenção que Deus disse, haja. Deus não suou, ele não trabalhou com as mãos dele, simplesmente falou e tudo se formou. Isso mostra que o poder da sua palavra é grande demais. O que ele determina, acontece. O homem, no versículo 4, se você for ver assim, o homem, ele é o auge da criação de Deus. Deus, ele fez tudo com a palavra. Deus fez as plantas, os animais, o mar, mas foi só no final que ele resolveu fazer o quê? O homem. Ele fez diferente. Ele disse assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. Não somos iguais aos animais. Nós temos dignidade. Nós temos um espírito. Parecemos com Deus em caráter, em amor, em inteligência. Nós fomos feitos para um relacionamento com Ele, para cuidar da criação, porque lá em Gênesis vai dizer que nós dominamos sobre tudo. E viu Deus, no 5, que tudo era bom. A cada coisa que ele fazia, que ele olhava e dizia, ele dizia, isso é bom. No final, quando fez o homem, ele olhou e disse, eis que era muito bom. A criação original de Deus não tinha erro, não tinha pecado, não tinha dor. O mal entrou depois. Mas a essência da vida ela é boa, porque veio dele. Tudo que nós carregamos hoje de triste, de confusão mental, espiritual, as guerras, as afrontas, tudo veio depois do pecado. Mas a única coisa perfeita é a vida, porque a vida veio dele. O ar que nós respiramos foi ele que soprou em nós. O espírito que está em nós foi ele que colocou. A lição de tudo isso, dessa palavra que eu entendo, é que se Deus teve o cuidado de organizar um universo inteiro, de fazer o sol, de fazer a lua, os peixes, as flores, imagina o cuidado que ele não tem comigo e com você. Que foi a obra mais especial que ele fez, porque ele não fez simplesmente somente com a voz, mas ele fez com a própria mão, ainda soprou na narina o próprio fôlego de vida. Eu e você somos especiais, você já parou para pensar nisso? Que tudo ele criou haja, mas nós ele criou com a mão. Ele soprou nas narinas o fôlego. Eu e você não somos acidente nesse mundo. Nós somos um projeto de Deus para algo maior. Lutamos e oramos e persistimos em saber o porquê e o para quê que o Senhor quer que a nossa existência venha acrescentar para os céus. Porque nós existimos para um projeto e busquemos a saber qual é o projeto o qual Deus escolheu
para as nossas vidas, antes que o fim chegue, antes que tudo se acabe, porque a vida ao qual nós vivemos, ela passa muito rápido. Enquanto nós não buscamos entender qual é o projeto, o que Deus quer de nós, a nossa direção, o que nós precisamos fazer, enquanto isso o tempo corre, a vida vai passando, nós vamos envelhecendo, mas ainda há tempo de buscarmos a entender e buscar em Deus e falar: Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para mim? E me ajude a executar esse projeto, porque eu sou obra-prima da tua mão. E um exemplo e uma imagem que na verdade nós somos a carta dele na terra. Aleluia. E para a glória e para a honra do teu nome, Deus, ele nos dará a direção para o bem que ele quer que façamos para ele, para a obra, para que mais pessoas se acheguem a ele, porque Deus nos criou para ele mesmo. Amém. Glória a Deus. Jesus nos abençoe nesse dia.